Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo Clay e você está no meu canal. Bom, no vídeo de hoje eu quero estar trabalhando o texto de 2 Tessalonicenses 2, verso 7, que diz assim: Porque já o ministério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Eu acho muito interessante esse texto, porque ele está em conexão com o verso 3, né? O capítulo 2 de 2 Tessalonicenses é um capítulo muito interessante. Ele começa falando da apostasia, e aí ele começa depois falando do anticristo. Ele termina falando do anticristo. Então vamos dar uma lida. Vamos dar uma lida no texto e vamos trabalhar isso aí. Mas antes eu peço que você curta, compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal, tá? E se possível, se você gosta do meu trabalho, se torne membro. Tá aqui o botãozinho de membro aqui do lado do se inscrever. Mas vamos lá. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 2. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião, reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, nem sem que antes venha apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer ser Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia ainda estando convosco? Agora vós sabeis que o que detém para o seu próprio tempo seja manifesto, porque já é manifesto porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua própria boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejais julgados todos que não creram na verdade, antes que tiveram prazer na iniquidade. Vamos prestar atenção. A primeira vez em que esse texto alguém me perguntou sobre esse texto, eu particularmente nunca tinha parado para analisar ele, via comentários e tal. Eu não tinha feito isso. Então, quando eu olhei para o texto, eu bati o olho e eu tive que me forçar a contextualizar. Eu falei, velho, até falei pro jovem rapaz, eu falei assim, eu tô achando que o contexto dessa fala aqui se refere ao Império Romano. Aí o garoto falou, como assim pelo Império Romano? Eu falei, olha, pela linha de interpretação profética que eu tenho, antes da vinda do anticristo, que tecnicamente é o chifre pequeno, Daniel 7:25, antes dele vir, você tem o Império Romano. Você tem o Império Romano, e do Império Romano ele se divide em 10 estados europeus. Então, pelo conhecimento profético que eu tenho, pela linha de interpretação profética que eu sigo, aqui se refere ao Império Romano. Esse que impede ele é tecnicamente o Império Romano, porque historicamente nós observamos isso. E aí você pode falar assim, não, Adolfo, pera, aqui o contexto é o Espírito Santo. Não fala. O interessante é que Paulo não deixa claro aqui. Por que ele não deixa claro? Porque poderia dar problema para ele, e essa carta poderia não chegar até nós. Então ele deixa em aberto, e isso nos gera alguma preocupação. Alguns colocam como sendo o Espírito Santo, o que retém o anticristo. Outros vão colocar o Império Romano. Quando eu bati o olho, eu particularmente, quando eu bati o olho, eu falei, mano, isso aqui é o Império Romano. E desculpa eu estar usando a expressão mano, tá? Tá, mano? Eu achei muito interessante isso. E aí eu vou dar uns pontos, porque só com o texto bíblico. Depois a gente vai para outros comentários. Quando a gente faz o processo exegético, a gente vai para outros comentários. Mas por hora nós temos que olhar o texto. Nós temos um negócio chamado apostasia. O que é apostasia? É o afastamento da fé. Então nós temos o que? Nós vamos ter um momento de retirada da fé, de apostatamento da fé. E aí, o que acontece? Você vai ter apostasia, e depois disso aparece o homem do pecado. Então você tem uma apostasia e o homem do pecado, o homem da iniquidade, aparecendo depois dessa apostasia. Ok? Então você vai ter a fé, essa fé vai se perder, vai ter apostatamento, e depois o homem iníquo vai ser estruturado. Por quê? É diante desse problema que ele surge. Entendeu? Você vai ter um problema na fé cristã,
você teve um problema na fé cristã, e aí você vai ter o homem do pecado se levantando. E ele se opõe contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer ser Deus. Não vos lembrais estas coisas quando eu estava convosco? Então Paulo já avisava os Tessalonicenses sobre isso. E agora vós sabeis que o que detém para o seu próprio tempo seja manifestado. Veja, ele fala o que? Olha, vocês sabem o que está detendo eles? Ó, e agora vós sabeis o que o detém, para que ao seu próprio tempo seja manifestado. Então ele está falando assim, ó, ele vai aparecer futuramente. Ele vai aparecer futuramente. E vocês sabem o que está detendo ele. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora retém até que do meio seja tirado. Então ele fala assim, olha, o mistério da injustiça já opera. Já opera. Nos dias dele, o Império Romano é que estava operando. E as políticas romanas estavam contra o cristianismo. O Império Romano, ele de certa forma estava impedindo do crescimento cristão. Você tem os imperadores romanos questionando. E isso vai se dar ao longo da história, você pode ver isso. E aí, ó, e depois que esse Império Romano, ó, há somente um que agora o retém, que tecnicamente seria o Império Romano, o mistério da injustiça, o mistério, ó, Mateus 24, deixa eu só abrir Mateus 24, verso 14 aqui, e a gente já dá continuidade aqui. Deixa eu só, que eu estou fazendo de cabeça aqui, estou puxando o texto de cabeça. Mateus 24, 14, só para puxar uma referência boa aqui. Aqui. Ó, quando pois virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Aqui ele fala sobre a destruição do templo de Jerusalém. E quem é que destrói? Ele fala sobre ele está falando aqui quando viste o abominável da desolação, né? A abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel. Quando ele fala isso, ele está se referindo ao chifre pequeno, Daniel 7:25. Esse chifre pequeno, ele sai dos outros chifres, que esses outros chifres saem da quarta besta, que é o Império Romano. Então o que acontece? Nós temos aqui o Império Romano destruindo o Templo de Jerusalém. Os romanos destruíram o Templo de Jerusalém. Você pode ir na história no ano 70 depois de Cristo. Paulo, quando ele escreve isso aqui, possivelmente 2 Tessalonicenses, ele está depois disso. Então ele fala assim, o ministério da iniquidade já opera, que é o Império Romano. Só que ele precisa sair para que seja manifestado o homem da iniquidade, o anticristo. Então você tem essa ordem, o Império Romano tinha que cair, só que ele estava operando nos dias de Paulo, por isso que ele escreve dessa forma. Nos dias dele, o Império Romano estava operando, impedindo do anticristo chegar. Por que ele impedia? Não é porque ele fosse bonzinho, mas é porque o anticristo ele vai se revelar e ele vai vir depois do Império Romano. Entende? Então você tem as nações europeias que se levantam com a queda do Império Romano e de uma delas se revela o anticristo, alguém que tem um poder religioso e político ao mesmo tempo. Tá? Ok? E aí será revelado, então o que acontece? E então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então veja, nós temos que ter, pela lógica, seguindo o texto, você tem o Império Romano destruindo o Templo de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Os romanos impedindo o cristianismo de se expandir, você tem uma perseguição, tá? Então isso impedia também do iníquo se revelar, porque o iníquo ele tinha que vir, segundo o próprio João, tem que vir do meio dos cristãos, tem que ter apostasia, que é mencionada no verso 3, né? Então você tem que ter essa apostasia, essa retirada da fé, essa rebelião contra a fé verdadeira. E aí o que acontece? O Império Romano cai, depois de um tempo o cristianismo é adotado pelo Império Romano via Constantino. Você vai ter a fé cristã se mudando, se moldando à fé pagã, e você tem essa estruturação toda. Então você tem o anticristo se revelando. Entendeu? E o que acontece? Nesse momento, Paulo, no verso 8, ele fala assim, aí se revelará o iníquo, que o Senhor desfará pelo seu espírito, né? Com o espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda, que é o chifre pequeno de Daniel 7:25. Então, no caso de entender o mistério da injustiça, o que cabe nesse contexto, nesse espaço, é o Império Romano. E eu não expliquei dessa forma para o rapaz aqui, só fui conseguindo entender melhor depois de estudando mais o assunto.
E aí a gente vai para os comentários. Aí eu fui para o comentário histórico-cultural do Novo Testamento, página 711. E é interessante, e é interessante, e é interessante, e é interessante isso, que nós vamos ter aqui, ele comentando aqui, ó, 2 versos 6 e 7. As interpretações dessa passagem são mais diversas do que as interpretações da maioria das passagens do Novo Testamento. A própria tradução é incerta. O que ocorre no fim, verso 7, aquele que o detém é tirado do caminho, ou ímpio emerge da névoa. As perspectivas sobre aquele que o detém são muitas. Há quem acredite que ele seja um pré-requisito para o fim afirmado por Jesus na pregação a todas as nações. Mateus 24, verso 14. Essa perspectiva faz algum sentido, mas era o cumprimento dessa pregação que tecnicamente precederia o fim, e não a rebelião. É possível que o que detém se refira simplesmente à ação soberania de Deus. É possível também que seja o arcanjo Miguel, angelical de Israel na tradição judaica, também em Daniel 12:1. Pode tratar-se ainda da presença dos cristãos em Jerusalém, ou como defenderam muitos estudiosos do soberano que precedeu a sucessão de imperadores que divinizaram a si mesmos. Os que adotaram essa perspectiva às vezes apontam que o nome do imperador da época em que Paulo escrevia a carta é Cláudio, nome relacionado à palavra latina para deter. Cláudio foi sucedido por Nero, que quanto a este, veja a introdução de 1 Pedro. Mas Cláudio está mais para manco, e a maior parte do público paulino fluente em grego em Tessalônica não era colônia romana. Não estenderia nenhum desses trocadilhos. Muitos dos primeiros pais da igreja adotaram a perspectiva de que aquele que o detém era o Império Romano. Então veja, muitos dos primeiros pais da igreja entenderam, adotaram a perspectiva de que aquele que o detém era o Império Romano. Por quê? Porque ele detinha o Império Romano, ele tinha que cair, tecnicamente tem que cair para surgir o iníquo. Então, um comentário aqui colocando como Império Romano. Um comentarista que também traz essa possibilidade, mas ele não concorda, é o Champlin. O Champlin, ele traz diversas visões. Deixa eu só abrir aqui, 2 Tessalonicenses 2, verso 7, tá? O Norman Champlin aqui no volume 5, página 320, ele vai colocar assim: alguns pensam que este está em foco o poder de Deus através do Império Romano, que não permitiria um homem dessa natureza surgir por enquanto. Mas essa interpretação é altamente improvável. Então o Champlin ele já coloca como improvável, mas ele coloca ela aqui. Porquanto a maioria dos crentes primitivos opinavam que o poder do anticristo se ergueria do Império Romano e seria ajudado pelo mesmo em sua tentativa de destruir o cristianismo. Não é provável, assim sendo, que o poder do Império Romano pudesse ser justamente a força restringidora do anticristo. Mas essa contradição que ele coloca como contradição, mas é exatamente o que ocorre. O Império Romano, ele era um poder forte, centralizado, mas ele impediria um poder religioso de surgir. Quando o Império Romano se torna cristão e ele se desfalece, aí um poder religioso surge com essa força. Em um sentido impessoal, né, a segunda interpretação, sobre o plano de Deus referente às tempos e estações. Em outras palavras, acontecer que não houvesse permissão por parte dos decretos de Deus ou decretos de fim. Aí aqui já é uma expressão mais calvinista. Algumas interpretações se desviam muito da mosca do alvo, ao postularem que, por exemplo, a influência moral e conservadora das nações em que está sendo retardado o surgimento do anticristo, conservando sob controle. Ainda outros estudiosos, com pequenas modificações, supõem que certos governantes terrenos, ou mesmo todos eles conjuntamente considerados, formam o poder restringidor aqui aludido. Há intérpretes protestantes que supõem que o anticristo é a Igreja Católica Apostólica Romana, ou o papado, ou toda a hierarquia romanista. Nesse caso, o Império Romano, ou mesmo a civilização dali decorrente, é que manteria sob controle o aparecimento do anticristo. Alguns deles chegam mesmo a crer que quando Constantino se tornou cristão, Império Romano, isso removeu o freio sobre o bispo de Roma, o qual então elevou o seu poder, tendo assim armado o palco para o aparecimento do anticristo. Mas parece claro que algum poder divino aqui está em foco, e não qualquer poder humano, por maior que seja. Eu acho plausível essa interpretação. Por essa razão é que ainda outro grupo de eruditos pensa que Deus, ou mais precisamente o Espírito Santo, que está no mundo, é o que refreia o anticristo, embora nada seja dito nas escrituras em confirmação a essa ideia. Mas o poder do anticristo é pintado como tão absoluto que é razoável supormos que somente o poder divino, por conseguinte o Espírito Santo, é que pode controlá-lo devidamente, até o tempo determinado ao seu surgimento. Só que os acontecimentos proféticos, eles são predeterminados pelo Espírito Santo.
E ele utiliza momentos políticos, situações políticas para isso, né? Alguns vão dizer que é o próprio Satanás que restringe, eu acho isso improvável. Outros dentre os pais da igreja, alguns concordam com a ideia de que algum poder sobrenatural está em pauta aqui, visto que esse poder maldoso, tal, é o que restringe a manifestação de Cristo. Então, nós temos aqui essencialmente essa ideia, tá? Temos a ideia que seja o Império Romano, outros vão colocar sendo posteriormente o papado, outros vão colocar aqui como sendo o decreto divino. Mas veja que a ideia de Império Romano, eu acho ela plausível, ok? Deixa eu só guardar esse comentário. O comentário judaico do David H. Stern, ele também coloca que seja tirado, aqui ó, Paulo escreve a Tessalonicenses, e agora vocês sabem o que, no verso 7, o que detém. Eles sabiam, mas não todos nós sabemos, mas nós não sabemos. Segundo Ernest Best, primeiro e segundo epístolas, tá? Intérpretes já sugeriam diversos candidatos para ser o detentor: Deus, o Messias, o Espírito Santo, o Império Romano, a pregação do Evangelho e alguma força hostil a Deus. Existem argumentos contra todos esses, no entanto, o último faz mais sentido para mim, né? Hostil a Deus. Considerando que a frase seja tirada do caminho, pode ser aplicada de modo razoável ao adversário, que exerce influência no mundo atual, né? Deus trará o futuro da revelação. Naquele tempo, Satanás enviará o homem que invalida a Torá. Ernest Best apresenta essa tradução, né? Então, essencialmente é isso. Mas veja, alguns colocam como Império Romano. Então, uma interpretação plausível. Então, não viajei tanto na minha interpretação aqui. Um outro comentário que eu achei muito interessante é esse aqui, o novo comentário da Bíblia. Ele coloca aqui na página 1308, né? E se sentará, relembra a descrição do anticristo pré-cristão, Antigo Epifânio 7:25, 8:9. Também esse pormenor sobre o anticristo relembra o imperador Gaio. Ele coloca o quê? O imperador do Império Romano, que no ano 40 queria levantar sua estátua no Templo de Jerusalém. Aquela crise recordou vividamente os cristãos dos cultos escatológicos de Jesus, preservado em Marcos 13. As palavras, quando virdes abominação da desolação estar onde não deve, se aplicam bem à política daquele imperador. Notemos em referência a uma pessoa. Não vos lembrais? Um aspecto interessante do elemento apocalíptico querigma. Sabeis que o detém. O agente retentor é impessoal nesse verso, e pessoal no verso 7. Esse fato é significativo. O apóstolo é intencionalmente vago quando escreve sobre o assunto, mas parece que foi mais explícito no seu ensino oral em Tessalônica. Isso apoia a interpretação de que o Império Romano ser o agente retentor, desde que pode ser considerado tanto um poder impessoal como uma pessoa encarnada no imperador. Após a acusação contra Paulo em Tessalônica, Atos 17, verso 6, qualquer alusão ao poder imperial tinha de ser vaga quanto possível, por perigo da carta já cair em mãos impróprias. Porque já o mistério da injustiça, a RC iniquidade, opera. A princípio da rebelião contra Deus já está atingida a oposição feita ao Evangelho em Tessalônica e em outros lugares, mas não está abertamente entronizado no mundo como será na breve duração do domínio do anticristo, porque há um que agora o detém. Nesse passo é um agente pessoal que retém o espírito de ímpia revolta, indicando o imperador. Outros há que consideram aquele que detém como uma figura apocalíptica, no mesmo sentido como o anticristo, o anjo do abismo, Apocalipse 9:1. Caso for assim, não haveria inconveniência de usar termos mais explícitos. Menos plausível ainda é a sugestão de que aquele que detém seja o Espírito Santo. Se o que detém realmente é o imperador, não precisa concluir que o imperador Cláudio, né, então reinante, seja especificamente indicado, ou que Paulo estivesse pensando em Nero, sucessor de Cláudio, cuja elevação se deteve enquanto Cláudio vivia. Nero tinha apenas 12 anos e Paulo escreveu os mais notáveis elogios do poder romano após a elevação de Nero ao trono. Paulo tinha razão em mostrar constantemente grato pela proteção das autoridades imperiais, que reprimiam as forças mais hostis ao evangelho. Quando essa proteção fosse retirada, as forças do anticristo poderiam exercer livremente a sua própria vontade. Veja, aqui contextualiza Paulo comentando a favor que fosse o Império Romano. E por último, não menos importante, quando eu olhei no comentário bíblico adventista, o meu aqui está em inglês, mas quando eu olhei no comentário bíblico adventista em inglês aqui, que coloca Some hold that restraint power is the Roman Empire, pagan prescription.
Deixa eu parar de pagar de mitidão aqui. Segundo o poder, esse poder que restringe é o Império Romano, né, pagão, em suas persecuções, secando a tendência da igreja de adotar costumes e modo de vida. E aparece o papado, grande conflito, página 49. Provavelmente Paulo não está identificando o poder restringido aqui por causa de ser uma questão delicada e que, se fosse explícita, essa carta poderia cair em mãos inimigas e ninguém identificar. Então, quando eu olhei e falei, velho do céu, é isso. Então, tecnicamente, eu entendo que o poder que detém o anticristo, que impediu o anticristo de vir nos dias de Paulo, quando ele escreve Tessalônica, é o Império Romano. É o Império Romano. Ele fica bem evidente acerca disso. Atualmente eu entendo e eu defendo essa linha, que o que detém é o Império Romano. Então, não tem como você analisar para esse contexto 2 Tessalonicenses e dizer que é algo que vai, tipo assim, que vai acontecer para nós hoje. Claro que o anticristo já foi, de certa forma, já foi revelado. Agora é só esperar a volta de Cristo. Mas nos dias de Paulo, ele está se referindo a poderes políticos ali que estavam detendo a vinda desse anticristo. Porque o anticristo, ele tem que ser, tecnicamente ele tem que ser cristão. Para ser anticristo, ele tem que ser cristão. Aquele que se põe no lugar de Cristo. Aquele que se põe num sistema de adoração. Então, não tem como ser um islâmico. O anticristo não tem como ser um islâmico. O anticristo não tem como ser um ateu. Por quê? Porque eles são ideias desligadas do cristianismo. O anticristo, ele tem que tecnicamente ser cristão. Por isso que ele é anticristo, que se põe no lugar de Cristo. Ele quer parecer ser Deus, ele quer ser adorado como Deus. Entende a jogada? Entende o paradoxo? Então, esse poder político de Roma pagã, enquanto ela existisse, jamais um anticristo poderia se levantar. Jamais. Entende? Jamais. E essa é a minha visão. Então, para 2 Tessalonicenses 2, verso 7, o que detém, para mim, está mais claro do que nunca, que é o Império Romano. Há dificuldade de interpretação? Há outras possibilidades de interpretação? Sim. Mas a mais plausível, a mais firme que a gente pode se calcar dentro do contexto é essencialmente o Império Romano, que detém o anticristo divino. É claro que depois que o Império Romano se desfez, o caminho estava livre, e com a conversão e com o Império Romano se tornando cristão, esse poder que restringia o paganismo, que restringia esse anticristo de surgir, fica mais evidente. Peço perdão pelo vídeo longo, mas vocês sabem, né? Estamos aqui para isso. Deus abençoe seus estudos, Deus abençoe sua vida e tamo junto no campo de batalha.